Você contratou um seguro para sua casa, para o seu automóvel, aconteceu um sinistro, teve um problema e na hora de receber, não conseguiu receber o que você contratou ou imaginou que tinha contratado? Você não pode perder o Explica Direito de hoje, porque eu vou te dar algumas dicas antes de contratar esse seguro. Olá, e aí, me conta. O seu problema foi que você contratou um seguro, estava tudo certinho, mas na hora que aconteceu o sinistro, que você precisou realmente desse seguro, de receber o que você tinha investido para se proteger, você não conseguiu. Você teve um problema, a seguradora negou o pagamento ou pagou algo que você estava esperando diferente. Então você precisa escutar as dicas que eu tenho para você. É mesmo, é? Então a primeira dica é importante. O valor do bem assegurado. E o que é isso? Qual é o bem que você está assegurando? A sua casa? O seu automóvel? Então este bem, existe um valor de mercado que você está consciente que você está assegurando. Então imagina aí que a sua casa vale R$300 mil e você fez um seguro contra incêndio de R$300 mil. Mas esse valor foi um valor realmente avaliado? Ou é um valor que você imagina que vale? É importante que a seguradora que você está fazendo a contratação faça um laudo deixando claro o valor daquele imóvel. Porque muitas vezes ela contrata naquele valor, mas na hora de te pagar, no caso de um sinistro, de uma ocorrência, ela diz que não é aquele valor real. E é então que ela te apresenta um laudo, a vida toda você pagou por um valor e na hora de receber, eles te pagam outro valor. Mas isso não é possível. Nesse mesmo sentido, pode acontecer quando você contrata o seguro do seu veículo. Você contratou o seguro e de repente seu veículo foi roubado ou furtado. Nós já vamos falar sobre isso. Então você quer receber, porque você não tem mais o seu carro. E imaginou que ia receber sobre o preço de mercado. Mas na hora de receber, o seguro te diz lá que você contratou sobre uma tabela, de repente a tabela FIPE, que não é o valor de mercado. Então imagina que o seu carro no mercado vale 35 mil e nessa tabela valeria 30 ou 28. O que você vai receber? O valor que você contratou, o que está lá na sua apólice de seguro. O termo que você contratou. Se lá você contratou sobre a tabela FIPE, é sobre a tabela FIPE que você vai receber e não sobre o valor de mercado. Essa vai ser a minha melhor vigarice. E vamos lá para a segunda dica. Quando você fecha esse seguro e recebe a sua apólice, lá está discriminado tudo que você contratou em relação ao veículo, se for furtado ou roubado, em relação a batidas, em relação a danos com terceiros, a lesão, dano material, dano moral, tudo isso tem que estar lá relacionado na sua apólice. Mas muitas vezes você nem entende o que é tudo isso lá na sua apólice, não é mesmo? Mas isso é muito importante, porque na hora que você fecha o seu seguro, você pode ficar com a sensação que você está totalmente protegido. E não é bem assim. Como assim? Não entendi. Imagina que você contratou, em relação a danos materiais, R$100 mil. O que significa isso? Lá na sua apólice vai estar constando que se você bater o seu carro, se envolver no acidente, a seguradora cobrirá até R$100 mil de danos materiais. E daí, quando você se envolveu nesse acidente, você bateu num carro e para consertar esse carro ficou R$30 mil. Então tá ok. Você tinha contratado 100 mil, ficou 30, a seguradora vai pagar. Mas imagina que nesse mesmo acidente que você se envolveu, não foi 30 mil reais, foi 150 mil reais. Mas você só tinha contratado 100. E aí, como é que fica? Neste caso, você contratou 100 e os danos daquele acidente foram 150, a seguradora vai cobrir 100 e os outros 50 você vai ter que pagar do seu bolso. Vamos lá para a dica 3. Você contratou esse seguro e fez o pagamento de uma modalidade parcelada. Então imagina que você contratou lá o seguro para pagar em 5 vezes e combinou que seria débito automático na sua conta. Mas de repente aconteceu um imprevisto, você não percebeu, não tinha o saldo disponível naquele mês na sua conta e não pagou a parcela do seguro. Mas você só se deu conta disso depois.
fique atento, porque se você não pagar a parcela, o seguro pode ser cancelado automaticamente e a hora que você descobrir, pode ser tarde demais e o seguro não cobrir uma vez que ele dá aquele contrato como rescindido. Isso significa que você está agora descoberto e qualquer coisa que acontecer, você não tem mais essa cobertura. E vamos para a quarta dica. Dica importante para os espertinhos. Quando você vai contratar um seguro, tem um tal chamado quesitos. E você tem que responder alguns quesitos. E daí, na hora de fazer esse questionário, você omite informações. Vou te contar uma informação muito comum que as pessoas omitem. Tem lá alguém muito novo em casa que acabou de tirar carta, que acabou de fazer 18 anos e já está dirigindo, e o seguro fica caríssimo se informar que essa pessoa pega o carro. E daí, os pais, de repente, que estão contratando esse seguro, resolvem não falar que o filho pega o carro. E acontece desse carro bater justamente com o filho que não foi informado. Você pode ter uma alegria, que é ter descontos na hora de contratar, porque não informou isso, mas pode ter uma tristeza quando o seguro se negar a pagar ou ainda colocar o mesmo desconto em porcentagem na hora de pagar o seu prêmio. E a quinta e última dica do vídeo de hoje. Você precisa ficar atento agora, porque isso você não tem como saber, porque na verdade é um termo jurídico. Você contrata o seguro acreditando que, no caso de roubarem o seu carro, você está garantido, não é mesmo? Mas muitas vezes existe uma diferença muito grande, juridicamente falando, entre furto e roubo. O furto, ele é simples, o furto, simplesmente a pessoa foi lá, pegou o seu carro, o seu bem, sem aplicação de violência, de ameaça. No roubo, não. No roubo tem que ter essa presença física, essa ameaça constatada, muitas vezes mediante, inclusive, arma. Juridicamente, isso é totalmente diferente. Mas você, que não é obrigado a saber de termos jurídicos, na hora de contratar o seu seguro, não se atentou a essa cláusula. Porque uma vez que você contratou que aquele bem assegurado, mediante furto ou roubo, que é esse o ideal, seria coberto. E daí a hora que você vai ver na apólice, está escrito só lá mediante roubo. E no seu caso foi um furto e o seguro não quer cobrir, porque não foi um roubo, foi um furto. E lá na cláusula de contratação estava escrito que era só mediante roubo. E você não entendia nada disso e agora está descoberto. Isso pode acontecer. É muito comum esse tipo de seguro para questões rurais. Imagina um trator, geralmente tem essas cláusulas específicas de roubo. A seguradora muitas vezes só faz o seguro de um trator que fica lá num sítio, numa fazenda, com um boletim comprovando que foi um roubo e muitas vezes ela não cobre furto. Então é importante que você tome atenção na hora de fazer essa contratação. Esse tema é muito importante, que você tenha um conhecimento prévio antes de adquirir um seguro. E eu tenho certeza que você que está me assistindo agora, que acompanha o Explica Direito, gosta dos temas, está pensando assim, mais pessoas precisam saber disso. De repente, seu vizinho, o seu amigo, seus pais, os seus familiares precisam saber dessa informação. Então compartilhe esse vídeo, transmite pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn. Compartilha bastante, porque é esse o objetivo do Explica Direito. O Explica Direito quer levar uma informação de uma forma antecipada, para que você não tenha problemas posteriores. É claro que se esse problema vier a acontecer, existe um caminho judicial para que seja resolvido. Mas se você tem uma informação preventiva, muitas coisas podem ser amenizadas. E é esse o meu objetivo. E eu espero que você esteja gostando do Explica Direito. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau, tchau!